Meu nome é Vivian e tenho 36 anos. Moro com meu marido Renato. Renato foi um colega de escola e nos reconectamos em uma reunião há 9 anos. Nos demos bem e começamos a namorar depois de 3 anos. Ao atingirmos a idade certa, naturalmente decidimos nos casar. Renato trabalha em uma empresa no centro da cidade. Eu costumava trabalhar em design web em outra empresa, mas no ano passado me tornei freelancer e agora trabalho em casa fazendo diversos tipos de design. Renato e eu moramos juntos em um apartamento nos subúrbios. Estamos casados há 6 anos, mas não temos filhos. Alguns anos atrás, quando não conseguíamos ter filhos, um exame no hospital revelou que eu era infértil. Fiquei chocada quando me disseram isso no hospital, mas agora, 4 anos depois, aceitei. Renato também ficou chocado quando descobriu, mas ele disse gentilmente que isso significa que podemos passar mais tempo juntos. Decidimos passar nossas vidas juntos como um casal, gradualmente aceitando a realidade. Eu pensei que ser feliz juntos na nossa velhice fosse o suficiente. No entanto, a atitude de Renato mudou drasticamente no último ano. Recentemente, ele começou a passar mais tempo na casa dos pais, voltando para casa e dizendo: "Meus pais estão me pressionando para termos filhos novamente. É irritante. Você não se sente mal por não poder ter filhos?" A casa dos pais dele fica 1h30 de carro da nossa, não é um lugar de fácil acesso, mas ele os visita uma vez por mês. Se ele não gosta de ser cobrado sobre ter filhos pelos pais, eu me pergunto por que ele os visita com tanta frequência. Pensando nisso, eu digo: sinto muito, mas se vão falar com você desse jeito, por que você não reduz o número de vezes que vai para casa? Não precisa se esforçar tanto para se sentir infeliz. Quando digo isso, ele rebate: o que? Você quer que eu abandone meus pais? Você é insensível. Nem sequer pode dar netos a eles e agora me diz para abandoná-los? Eu não disse nada parecido. Nunca diria uma coisa dessas, mas Renato sempre me faz parecer a vilã, me chamando de insensível. No entanto, duvidei da história dele. Uma vez, confirmei com meus sogros: desculpe, não posso lhes presentear um neto por causa da minha condição. Não seja tola. Não há necessidade de se preocupar com isso. Nunca quisemos ver um neto especificamente de você. O mais novo já tem filhos, como esperado. Meus sogros não pareceram se importar quando contei a eles sobre minha infertilidade pela primeira vez. Eles me confortaram enquanto eu chorava. Não conseguia imaginar que eles diriam tais coisas. Eu estava cautelosa em acreditar na história do Renato. Afinal, passaram-se 4 anos desde que minha condição foi conhecida, e de repente fazer um escândalo sobre ter filhos e ser duro comigo parecia incompreensível. Então, um dia, recebi uma mensagem da minha amiga Suzy. Olá Laura, faz um tempo. Podemos nos encontrar em breve? Suzy era uma colega da mesma escola que o Renato e eu. Ela é amiga de infância do Renato e minha melhor amiga. Ela foi a mais solidária quando decidi namorar o Renato. Quando ela pediu para nos encontrarmos, eu aceitei prontamente e planejamos nos encontrar no próximo dia de folga. Naquele dia, avisei o Renato que iria tomar um café com a Suzy. O lugar de encontro era o nosso café habitual. Não precisávamos dizer, sempre foi o nosso local. Cheguei pontualmente para o nosso encontro e a Suzy já estava dentro do café. Suzy, faz tempo. Vivian, quanto tempo? Como vão as coisas? Como está o Renato e o seu trabalho? Renato? Bem, não sei. O trabalho está ótimo. Nunca pensei que fosse dar tão certo. Sou muito grata a você, Suzy, por me dar a ideia. Do que você está falando? Só sugeri que trabalhar em casa poderia ser melhor para você, mas já que está dizendo isso, talvez você possa me pagar um pedaço de bolo? Claro, claro. Vou te pagar o bolo. Mas é raro você querer se encontrar. Está acontecendo alguma coisa?
Ao perguntar isso, o rosto da Suzy ficou sombrio por um momento. Fiquei um pouco cautelosa. Ela deve ter algumas preocupações. Preciso ouvir direito. Assim que virei toda a minha atenção para Suzy, ouvi uma voz familiar vindo do lado. Assustada, olhei e vi o Renato parado lá. Ele geralmente é tão relaxado nos finais de semana, mas hoje estava usando uma camisa e uma jaqueta, e sua voz estava incomumente suave. Fiquei chocada. Ele não tinha falado comigo assim recentemente. Por que o Renato está aqui? Este café é totalmente voltado para mulheres, não é um lugar onde o Renato viria sozinho. Está cheio de coisas doces, que não são do gosto do Renato. Ah, ali está o Renato. Suzy disse isso e olhou para mim, com seus olhos implorando por ajuda. Eu só vou sentar aqui, licença. Dizendo isso, Renato sentou-se ao lado da Suzy. Normalmente, ele se sentaria ao meu lado, como sua esposa, mas eu não conseguia entender por que ele escolheu se sentar ao lado da Suzy. Renato, o que você está fazendo aqui de repente? Por que está sentado aí? A Suzy está desconfortável, afaste-se um pouco, repreendi-o ao ver a Suzy desconfortável, mas o Renato não se abalou. Qual é o seu problema? Está com ciúmes? Você sabe, ficar com ciúmes na sua idade é embaraçoso, disse ele rindo. Não é sobre ciúmes. A Suzy está claramente preocupada. E por que você está aqui? Você nunca vem a esse tipo de café. Apenas aconteceu de eu estar aqui. E por que eu deveria relatar meus planos de fim de semana para você? Eu estava ansiosa por um bom papo com a Suzy, mas você estragou tudo. Por que se intrometer assim? E eu perguntei a ele sem entender nada. Apenas me escute. Eu sou quem casou com você, lembra? Você nem pode ter filhos. Você costumava ser sensata, mas agora largou o emprego e leva uma vida preguiçosa e sem rumo. Que direito você tem de dizer alguma coisa? Neste momento eu troquei olhares com Suzy. É verdade que larguei meu emprego antigo, mas agora trabalho em casa. Ganho uma quantia decente e até economizo para nossa casa. Virei freelancer porque o Renato começou a me incomodar com afazeres domésticos. Eu expliquei tudo isso para o Renato, mas ele parece ter esquecido completamente, ou talvez simplesmente não se importe. Fiquei atônita. Desculpe, mas estou trabalhando. Tenho minha própria renda. Não há motivo para me chamar de sem rumo, eu disse, ao que ele respondeu. Não minta. Conheço todas as suas mentiras. Já vivi o suficiente com você para enxergá-las. Ah, é assim? Mesmo depois de todos esses anos vivendo com você, ainda não consigo entender o que se passa na sua cabeça. Se o Renato conseguia enxergar minhas mentiras, ele também deveria ver que o que acabei de dizer é verdade. Suzy olhou desconfortavelmente para nós dois. Desculpe, Suzy, por essa briga boba, eu disse, então peguei o braço do Renato e o conduzi para fora do café. Por favor, vá embora. Não faça a Suzy se sentir desconfortável. Depois de dizer isso firmemente, Renato saiu bufando de raiva. Voltei para dentro e me desculpei novamente com Suzy. Sinto muito mesmo pelo Renato, ele tem sido assim desde o início do ano, me ridicularizando, e eu não sei porquê. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. Parece difícil, disse Suzy, ouvindo minha história. Sim, é. Ele sabe que não podemos ter filhos, mas recentemente tem me culpado constantemente. De repente, começou a dizer que minha sogra e meu sogro estão decepcionados, mas quando perguntei à minha sogra ela disse que não era verdade. Ele está procurando meus defeitos e tentando se sentir superior. Suzy parecia abatida enquanto ouvia a minha história. Suzy, eu entrei em pânico pensando que talvez a aparição do Renato tivesse a perturbado ou que minha história triste tivesse feito isso. Na verdade, há algo que preciso te contar. Eu tinha esquecido completamente por causa da interrupção do Renato, ela tentou compartilhar suas aflições.
Lembrei-me disso e voltei minha atenção para ela. Tenho hesitado em contar porque pensei que poderia te machucar, mas não aguento mais. Tenho que te contar, disse ela, começando a chorar. Surpresa, me aproximei e acariciei suas costas. Há cerca de um ano, Renato começou a me seguir persistentemente, ela começou a falar com lágrimas escorrendo pelo rosto. Renato e Suzy são vizinhos e amigos desde antes do ensino médio. Suas casas são uma ao lado da outra, então, sempre que Renato vai à casa dos pais, eles acabam se encontrando. Suzy mora em casa, e há cerca de um ano, toda vez que Renato visita os pais, ele leva presentes para a casa de Suzy, mesmo quando seus pais acharam estranho. Renato insistiu em esperar Suzy sair para dar os presentes pessoalmente. Se fosse só isso, poderia ser desculpado como uma amizade íntima da infância. Suzy estava desconfiada, mas não pensou muito sobre isso. No entanto, cerca de meio ano atrás, o comportamento de Renato se intensificou. Ele começou a convidá-la para encontros pela internet. Suzy me mostrou as mensagens, chorando e se desculpando. As mensagens diziam coisas como: "Eu só casei com a Vivian porque ela era bonita. Nunca pensei que ela seria infértil, um fracasso. Fui enganado por tanto tempo. Acho que você é a única para mim. Você ainda está solteira porque está esperando por mim, não é? Vou me livrar da Vivian em breve e depois me casar comigo. Ganho o suficiente para te sustentar sozinho." Lendo essas mensagens delirantes, minha cabeça girou. Então foi por isso que o Renato agiu estranho por cerca de um ano. Imaginar que ele estava fazendo isso com minha melhor amiga, Suzy. Sua atitude comigo piorou e meu afeto por ele desapareceu, mas parece que o amor dele por mim já tinha sumido muito antes disso. Isso não é desculpa para incomodar a Suzy. Porém, se o Renato realmente se apaixonou por ela e queria estar com ela, deveria ter me dito primeiro que ama a Suzy e pedido o divórcio. Eu teria avisado a Suzy para ter cuidado, mas teria me divorciado do Renato imediatamente e seguido com a minha vida. A situação toda parecia uma bagunça completa. Eu queria te contar, mas senti como se estivesse te traindo. Sinto muito. Vendo a Suzy chorar e se desculpar, senti um aperto no peito. Suzy compartilhou seus medos de ser odiada por mim e do que um Renato enfurecido poderia fazer. Pensei que seria melhor para Suzy sair da casa dos pais e encontrar um lugar seguro o mais rápido possível. Discuti com a Suzy sobre o futuro dela e sobre tirá-la do alcance do Renato. Decidi falar sobre a situação da Suzy com os pais dela e garantir que o Renato não descubra onde ela está. Fui imediatamente para a casa da Suzy e depois para a casa dos pais dela. Sugeri que a Suzy se mudasse. Os pais dela, ingênuos e bondosos, ficaram inicialmente chocados ao saber que o vizinho e amigo de infância estava fazendo tais coisas. Depois de verem as lágrimas da Suzy, ficaram muito bravos com o Renato. Fomos então até a casa dos pais do Renato e contamos tudo a eles. Os pais do Renato ficaram muito comovidos para com a Suzy e seus pais. Pedi aos pais do Renato para fingirem que não sabiam de nada dessa situação e para ajudar a ganhar tempo para a fuga da Suzy. Mais tarde, toda vez que Renato tentava visitar os pais, eu inventava desculpas para impedi-lo. A frustração do Renato aumentou à medida que ficava cada vez mais difícil encontrá-la. Fazia sentido, já que ele nem conseguia entrar em contato com ela, já que eu tinha feito a Suzy bloqueá-lo e trocar de número. Frustrado por não conseguir falar com a Suzy, o Renato começou a descontar em mim. Você estraga todos os meus finais de semana, apesar de estar em casa todos os dias. Me faz fazer o trabalho de casa. Você é uma fracassada como dona de casa, mal consegue viver com o meu apoio. Enquanto dizia isso, Renato pendurava a roupa com raiva. De propósito, não lavei nenhuma roupa do Renato durante a semana, levando-o ao ponto de não ter roupas para usar no dia seguinte. Sua frustração explodiu quando foi obrigado a fazer tarefas não familiares sob a minha supervisão. Isso aconteceu exatamente quando a fuga da Suzy foi concluída. O Renato jogou a almofada que estava pendurando em mim, dizendo:
Chega disso, não aguento mais fazer isso. Saia daqui, sem rumo como você é, vai acabar sem teto de qualquer maneira, disse rindo, e me empurrou um papel de divórcio. Como eu esperava, rapidamente assinei e devolvi para Renato. Peguei minhas coisas e equipamento de trabalho e saí de casa. Então, segui para a casa dos pais do Renato. Eu tinha combinado de ficar com eles até encontrar um lugar. O Renato, pensando que finalmente tinha se livrado de mim, parecia radiante e foi para a casa da Suzy. Ao encontrar o local vazio, ele ficou paralisado no meio da rua por um tempo. Certamente o Renato vai procurar a Suzy, mas eu cuidei disso. Agora é impossível para ele. Espalhei a palavra sobre as ações do Renato para nossos colegas durante esse tempo, comprando tempo estratégico. Ninguém vai ajudá-lo agora. Quanto a mim, usei minhas economias para me mudar. Meio ano após o divórcio, ele entrou em contato comigo. Ele me bloqueou, então descuidadamente esqueci de bloqueá-lo. Ei, faz tempo, como vai a vida de morar na rua após meio ano? Você deve estar cansada disso agora, certo? Volte se quiser escapar. Vou te perdoar se pedir desculpas. Obrigada, mas você sabe, estou realmente confortável agora. Por que eu deixaria um apartamento de luxo para voltar ao seu lugar? Apartamento de luxo, você ficou maluca? Estou perfeitamente sã. Estou morando em um apartamento de luxo. É muito confortável. Nos divorciamos há meio ano, mas Renato, tão determinado em se livrar de mim, nunca trouxe a divisão de bens. Vendo que ele não mencionou, eu também não. Isso porque eu trabalhava em casa e investia em ações desde jovem, então tinha muitos bens. Quando comecei minha nova vida, decidi me mudar para uma casa agradável e escolhi um apartamento de luxo à beira-mar. Comparado aos dias de abuso verbal dele, meus dias agora, em que posso trabalhar o quanto quiser, quando quiser, são incrivelmente confortáveis. Não tenho intenção de voltar a ser alvo do abuso verbal de um mero trabalhador de escritório. Você quer voltar comigo, não é? Você perdeu alguém para fazer as tarefas domésticas. Embora não tivesse contato com o Renato, eu ocasionalmente me comunicava com os pais dele. Recentemente, a ex-sogra do Renato disse que, quando foi à casa dele, estava terrivelmente fedendo a lixo. Renato implorou para ela limpar, mas a situação estava tão ruim, com um cheiro horrível e inúmeras moscas, que ela disse: "Você precisa chamar um serviço de limpeza profissional", e depois fugiu da casa. Dado o recente comportamento do Renato, os pais dele ficaram chocados e pouco propensos a tolerar facilmente isso. Ouvi dizer que sua casa virou um depósito de lixo. Desculpe, mas não sou um serviço de limpeza gratuito. Além disso, estamos divorciados, lembra? Quem você pensa que é esperando que eu volte? Você nem ganha mais do que eu. Renato pareceu chocado com minhas palavras. Eu não queria mais ouvir nada dele, então encerrei a ligação e o bloqueei imediatamente. Mais tarde, ele percebeu que o bloqueei e foi chorar para os pais. A Vivian não vai me ouvir, me ajudem a encontrá-la. Se a fizer pedir desculpas, poderemos todos viver no apartamento de luxo do qual ela está falando. Vou cuidar de tudo. Os pais, cientes de toda a situação com a Suzy e tudo mais, disseram a ele que sabiam de tudo. Em seguida, afirmaram: "Estamos renegando um filho tolo como você. Você é uma má influência para a família de sua irmã. Nunca mais mostre seu rosto aqui", e o expulsaram de casa. Renato implorou e chorou, mas era tarde demais. Nem mesmo seus próprios pais tinham intenção de ajudá-lo. Depois disso, ele contatou nossos colegas tentando encontrar Suzy e o meu paradeiro, mas sem sucesso. Todos sabiam de suas más ações. Repudiado pelos pais e colegas, Renato foi inundado por reclamações do mau cheiro dos vizinhos e eventualmente fugiu. Aparentemente, ele ia para o trabalho com cheiro de lixo e aos poucos perdeu seu status na empresa. Ainda se recusando a mudar, ele culpava os outros pela falta de promoção, alegando que estavam sabotando-o. Eventualmente, ele largou o emprego. Ele tentou encontrar trabalho,
mas com o mau cheiro e o terno desgastado, nenhuma empresa o contratava. Renato, que havia zombado de mim por ficar sem teto, agora parecia estar vivendo uma vida assim. Não havia como ele me encontrar ou encontrar a Suzy em seu estado atual. Assegurei a Suzy que ela não precisava mais se preocupar. Aliviada, Suzy chorou, finalmente ela podia dormir em paz. A melhor parte disso tudo foi que nossa amizade permaneceu intacta. Continuaremos a nos encontrar no nosso café habitual. Pensei nisso enquanto olhava para o mar da minha varanda. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da menina que foi expulsa de casa pela madrasta quando completou 18 anos, mas surpreendeu a bruxa, com uma informação chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.